Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui hoje mais uma aula de ensaio de materiais, só que essa aula de hoje é um pouquinho diferente, né? Eu não fiz isso para P1, mas dessa vez eu vou fazer uma aula de revisão. O que é essa aula de revisão? Essa aula é uma aula que eu vou passar pelos slides que caem na prova, né? Que é flexão, dobramento, dureza, ensaio de impacto, influência e fadiga. Eu vou passar por esses slides, assim, de maneira rápida e vou comentar as coisas que eu julgo mais importantes para vocês estudarem para a prova. Beleza? Né? Eu já fiz a prova, então sigam essas dicas bem seguidas, né? Eu já posso adiantar para vocês que a prova ela tá fácil, porém ela tá grande. Né? Então, se vocês não tiverem o mínimo de familiarização com o conteúdo, vocês vão se perder tentando achar a resposta nos slides, e às vezes vocês não vão achar de maneira tão clara, às vezes está no vídeo. Então, assim, essa aula aqui é importante, que vai dar um norte para vocês. Além disso, eu queria dizer o seguinte, a P2 ela vale 18 pontos, beleza? Esses 18 pontos vão ser somados com aqueles 2 pontos de uma atividade que eu passei faz até um tempinho já, né? Ou seja, a P2 vai totalizar 20 pontos. Então é 15 pontos da P1 mais o exercício 1, 20 pontos da P2 mais o exercício 2 e 15 pontos do trabalho 1, beleza? Que eu já passei para vocês, vocês devem ter visto lá. Vamos falar então aqui, vou começar pelo ensaio de flexão e dobramento. Né? Vocês podem ver que tem 4 apresentações aqui abertas, cada uma sobre um tema. Né? Ensaio de flexão primeiro. O ensaio de flexão ele consiste em aplicar uma carga crescente em alguns pontos de uma barra geométrica padronizada, que pode estar biapoiada ou engastada em suas extremidades, em uma das suas extremidades. Né? Então, assim, o ensaio de flexão é um ensaio muito simples. Né? Não tem nem muita coisa para falar dele aqui. A gente mede o valor da carga versus a deformação máxima, ou o que a gente chama de flecha, né? Essa deformação máxima, que a gente também pode chamar de deflexão. Eu vou passando aqui, né? Os tipos de ensaio de flexão. Tem ensaio de flexão de 3 pontos. Acho que tem uma imagem aqui que mostra de maneira mais fácil, né? Só vou adiantar aqui um pouquinho. Tá, aqui, beleza. Aqui eu tenho na esquerda um ensaio de flexão de 3 pontos, onde eu tenho 2 apoios embaixo e uma carga que é aplicada em cima. E aqui na direita eu tenho um ensaio de 4 pontos, onde eu tenho 2 apoios embaixo e uma carga que é aplicada em 2 pontos em cima. Beleza? Então são 4 pontos. E aqui eu tenho com a viga engastada, né? Com a extremidade engastada. Engastada quando eu digo que a viga está engastada, ela está nesse formato aqui, que ela está meio que colada ali na parede, né? Beleza? Então esses são os 3 métodos de fazer ensaio de flexão. Flexão, para quem for fazer engenharia mecânica depois, vocês vão ver que flexão é um tipo de momento, né? Que faz que cria a tendência de um corpo ele quebrar, né? Quando eu faço esse movimento com uma barra quadrada, a tendência é que ela rasgue ali, né? O tipo de esforço que causa isso é um esforço de flexão. Eu estou flexionando o meu objeto. Aqui tem as coisas que podem ser obtidas através de ensaio, que é o limite de elasticidade em flexão, o limite de escoamento em flexão. Também tem o modo de elasticidade em flexão. Aqui está muito bem detalhado o que é o que. Eu não vou ficar falando disso diretamente. O ensaio de flexão ele é mais voltado, quando eu falo ensaio de flexão, eu estou mais falando de materiais frágeis, tá bom? Quando eu falo de materiais dúcteis, né, eu falo de ensaio de dobramento. Qual é a grande diferença? O material frágil, quando ele sofrer flexão, a tendência é que ele se rompa, porque ele é frágil. Né? Ele não aguenta muitas deformações plásticas. Ao passo que o material dúctil ele vai suportar grandes deformações plásticas. Então, em vez de romper, ele vai dobrar. Beleza? Então, o ensaio em si é o mesmo. Porém, a gente dá essa distinção porque para materiais dúcteis ele vai dobrar. Para materiais frágeis ele vai falhar por flexão, ele vai romper, vai sofrer ruptura por flexão.
E é por isso que ensaio de flexão, como eu tenho mostrado aqui, os de 3, de 4 pontos de engastado, eles são mais voltados para compósitos ou para materiais mais frágeis, como é o caso de cerâmicos, né? Até porque o ensaio de tração não serve bem para os cerâmicos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para falar. Coisa importante, importantíssima. O resultado que a gente obtém no ensaio de flexão, ele depende da geometria da seção transversal da amostra. Ou seja, se a amostra é cilíndrica, se ela é em forma de prisma, se ela tem área de seção quadrada, retangular, triangular, em I, né? Quem já viu isso, tem até uma imagem mostrando isso aqui depois. Então isso é importante. Eu não posso comparar um ensaio de flexão de uma amostra que está cilíndrica com uma que está com a área de seção transversal retangular. Porque o tipo da amostra vai mudar o valor do ensaio. Então eu só posso comparar a amostra cilíndrica com a amostra cilíndrica. Então, a geometria da amostra vai interferir no resultado do ensaio. Beleza? Por que interfere? Né? Esse esforço de flexão, como eu estava falando para vocês, na engenharia, quem for fazer engenharia, vai ver muito mais isso mais profundamente. Mas falando de maneira bem rasa aqui agora, quando a gente mede o esforço, né, tem alguns parâmetros que a gente deve levar em conta. E um deles é a área da seção transversal. As características da seção transversal elas interferem muito no tipo de tensão, de flexão que esse material vai estar sujeito. Beleza? Então, a área da seção transversal interfere muito no cálculo da tensão de flexão. Então, por isso que o valor depende da área. Vou passar aqui mais um pouco. Aqui eu citei os exemplos de seção transversal, né? Eu tenho essa em forma de I lá em cima, a em forma de quadrado e a em forma de círculo, né? Que seria um cilindro. Né? A gente pode observar que a curva do ensaio de carga pela flecha ela está diferente para cada tipo. O que sugere que alguns tipos de geometria de seção transversal eles suportam melhor as cargas de flexão do que outros. Né? Olhem essa área transversal em forma de I. Essa área ela suporta uma carga maior para uma flecha menor. Quando eu digo flecha, eu digo a deflexão, né? Um deslocamento menor. Ou seja, ela é muito mais resistente que as outras. Beleza? A retangular ela está intermediária e a circular ela é a piorzinha de todas. Beleza? É por isso que quando vocês veem essas vigas de estruturas de construção civil, muitas delas têm esse formato de I. Com certeza vocês já devem ter visto isso. Né? Isso porque elas suportam melhor as cargas de flexão. Aqui está falando um pouquinho mais sobre sobre os métodos, como é que acontece o ensaio, né, com cada tipo de método. É importante falar que no ensaio de flexão, acontece o material ele tá sujeito a esforço trativo, compressivo e cisalhante. Então é um ensaio bem completo, porque ele simula uma condição de carga muito forte. Aqui eu tenho dados da geometria da seção transversal. A gente pode ver que o cálculo da flecha, né, ele é diferente para cada tipo. Né? Eu vou voltar aqui só para mostrar que é flecha, porque eu acho que vocês não sacaram. A flecha é essa distânciazinha que ele está falando bem aqui, ó. Estou passando o mouse em cima. Né? Essa distânciazinha que ele deforma quando a carga é aplicada. Aqui para 3 pontos a flecha é isso, para 4 pontos a flecha é aqui. E para a material engastado, a flecha é essa distância aqui, que ele deslocou, que a ponta deslocou. Beleza? Então essa é a flecha ou deflexão. Então você pode ver que o cálculo da flecha ele varia de acordo com a geometria. É diferente de acordo com a geometria. Vocês podem observar, ó, aqui para uma geometria retangular, eu levo a fórmula é uma, para o triângulo a fórmula é outra, e isso também varia do tipo de ensaio, né? Aqui para um ensaio de 3 pontos, 4 pontos e engastado. Esse é um videozinho que eu mostrei. E enfim, o ensaio de flexão é esse. O de dobramento,
como eu falei, ele é um ensaio que ele entra já na parte de ensaios de fabricação. Ele é um ensaio muito comum quando a gente está fazendo análise de resistência de solda, né? Não sei se vocês fizeram já disciplina de soldagem. Eu acho que eu até falei isso na aula de dobramento. Quando eu fiz soldagem, todo mundo da turma tinha que fazer uma soldagem lá, arco elétrico, e verificar se a solda estava boa. Como que a gente verificava? A gente colocava o material, né, soldado numa mesa, acho que era uma mesa, alguma coisa assim, e martelava para tentar dobrar. Se ele dobrasse bem na zona da solda, quer dizer que a solda estava resistente. Se ele não dobrasse, é porque a solda estava ruim. Então esse é um exemplo de aplicação do ensaio de dobramento. Quando eu digo que ele não dobrar, quer dizer que ele vai romper, né? Se ele romper na solda durante o dobramento, é porque a solda foi mal feita. A solda tem muita inclusão, tem muito problema na solda. Então, esse é o tipo de ensaio de fabricação, né? Outro fato muito importante desse ensaio é para determinar o retorno da curvatura, né? O que é o retorno da curvatura? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui na imagem, né? Aqui tem uma chapa que está sendo dobrada, né? Quando eu dobro a chapa, né, eu aplico a força para dobrar, eu tiro a força, ela retorna um pouco à posição inicial. O que é esse retorno que ela faz? Esse retorno é o retorno equivalente à deformação plástica. Perdão, a deformação elástica, a deformação reversível. Porque lembrem das características da deformação elástica e plástica. A deformação elástica é reversível, a deformação plástica é permanente. Quando eu aplico uma carga que está totalmente no campo elástico e eu tiro essa carga, o material volta ao seu estado normal. Se eu aplico uma carga que ela passa do campo elástico para o campo plástico, eu vou ter uma parcela que é a deformação permanente e uma parcela que é a deformação reversível, né? A deformação permanente ela vai se manter ali, que ela é permanente. A deformação reversível ela vai voltar um pouquinho, né? E é aqui que eu estou falando desse retorno de curvatura, né? O que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma punção, né? Essa punção que é um círculo ali, algo circular, que é forçado contra a chapa. Beleza. A tendência da chapa é ela tomar esse formato de V aqui, de U, sei lá, como está mostrado aqui em 2, durante o dobramento, né? Após o dobramento, quando eu tiro a carga, essa chapa, que ela está em formato muito mais que está deformada, né? Ela tende a perder um pouco dessa deformação, né? Ela meio que ela dá uma aliviada naquela tensão. Vocês podem observar aqui, olha só, a chapa deformada, vocês observam que a parte de baixo dela está bem no meio entre esses xizinho aqui que ele marcou no alto, né? O ângulo aqui é um ângulo muito menor, beleza? Esse θDI, né? Que é durante o dobramento, sei lá. Esse aqui é um ângulo muito menor. Quando eu solto o esforço, solto a carga, esse ângulo aumenta um pouco, porque a chapa ela dá ela sofre o que a gente chama de retorno de curvatura, né? Essa figura anterior ela mostra um esboço do aparato experimental de ensaio de dobramento de chapas, onde se pode observar que depois da retirada da força, o raio final após o dobramento é maior do que o raio de conformação durante o dobramento. E isso que a gente chama de efeito mola. Efeito mola é recuperação elástica. Lembrando, todo material ele sofre deformação elástica antes de sofrer deformação plástica, e a deformação elástica sempre é reversível quando se tira a força. Tirou a força, a deformação elástica some. Eu acho que eu até dei esse exemplo na aula de dobramento, que eu falei o seguinte: pensem numa chapa aí, que ela sofreu uma deformação de 10 milímetros. Só que 2 milímetros foi deformação elástica e 8 foi deformação plástica. Quando eu tiro a carga, esses 2 de deformação elástica voltam. Então ela só fica deformada a 8 milímetros. Isso é o que a gente chama de recuperação elástica. Beleza? A deformação permanente se mantém, mas a deformação elástica ela é recuperada. Beleza? Então o efeito mola é algo importante também no ensaio de dobramento. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Acho que não tem nada demais. Então o que acontece? Como é que eu compenso o efeito mola? Vamos lá, eu quero dobrar o material para ele ter um ângulo, sei lá,
45 graus. Né? Porém, quando eu tiro o esforço, esse ângulo vai para 50. O que eu faço então? Eu dobro esse material em 50. Porque quando eu tirar o esforço, ele vai ficar com 45 que eu quero. Beleza? Isso é a forma de compensar o efeito mola. É assim que a gente compensa. A gente dobra o material até um raio de curvatura menor do que a gente precisa. Beleza? Um ângulo maior. Né? Aqui tem as normas e tal, vídeo. Ensaio de dobramento e flexão é isso. Então agora vamos para o ensaio de dureza, que é aquela parte que é a maior parte da matéria aqui, né? O ensaio de dureza. Sobre o ensaio de dureza, eu falei o que é a dureza. Né? A dureza é na verdade, acho até um pouco presunçoso da minha parte falar que eu falei o que é a dureza, né? Porque a dureza é uma coisa muito difícil de se definir. Né? Eu falo com tranquilidade que até durante o meu mestrado, meu professor que é, doutor na área, ele fala que não tem um consenso sobre o que é dureza. Né? Dependendo do ensaio, a gente mede coisas diferentes. Né? Como vocês podem ter visto, né? Com o ensaio Brinell, o método de cálculo é um, o ensaio Hopper, o método de cálculo é outro. De Vickers, o método de cálculo é outro. Né? O de rebote, de risco, tudo diferente. Mas a ideia é aplicar uma carga no material e produzir uma impressão. Beleza? Isso para... Vamos voltar aqui, né? Tem 3 tipos de dureza. Eu acho que eu me adiantei um pouquinho. Tem 3 tipos de dureza. A dureza por impressão, pelo rebote e pelo risco. Por penetração. A dureza por penetração é quando eu aplico uma carga no material, eu retiro essa carga e eu faço a avaliação da dureza de acordo com o valor da marca que eu deixei no material, do esforço que eu utilizei. Basicamente é isso, de maneira grosseira. Esse é um ensaio de penetração. O ensaio de rebote, ele se baseia em aplicar uma carga, né, e verificar quanto de altura que subiu no rebote. Beleza? Bem simples também. O ensaio por risco, o ensaio de dureza por risco, a dureza por risco, ele se baseia em riscar um material no outro. Aquele que riscar, o material que ele for riscado, ele é um material menos duro. O material que riscar, ele é o mais duro. Então, se eu pegar um diamante, uma brita, e passar um no outro, o diamante vai riscar a brita. Isso porque o diamante ele é mais duro que a brita. Né? Falando brita, eu dei um exemplo assim, mais popular, né? Que todo mundo sabe o que é brita. Né? Qualquer pedra aí que vocês pegarem. A dureza, então, ela pode ser definida pra gente como a resistência à deformação plástica localizada. Beleza? Então, essa é uma definição de dureza que eu acho que ela contempla todos os métodos de medição de dureza. Resistência à deformação plástica localizada. Aí eu já falei dos tipos de dureza, tem a marca, a profundidade também é algo que deve ser, que é utilizado para calcular a dureza por penetração. Né? Dureza por risco. Dureza por risco, quando eu falo de dureza por risco, a gente tem que falar da escala de dureza Mohs, né? Que vai de dureza Mohs, tá aqui na esquerda, de 1 a 10, sendo 10 o mais duro, que é o diamante, e 1 o talco. Só que não tem muita... É ruim esse ensaio. É um ensaio muito... Foi o primeiro que surgiu, é algo muito... Ele é mais utilizado na parte de mineralogia do que na parte de engenharia mesmo, na parte de mecânica mesmo. Porque ele não dá muita informação. Eu riscar um material no outro é um método muito rústico. Beleza? Tem as pedras aqui. Tem essa microdureza Beerbaum, né? Que consiste na aplicação de uma carga, uma força de 3 gramas força, através de um diamante padronizado com esse formato aqui. Né? E a microdureza ela é calculada de acordo com o tamanho da impressão. Né? Então, de acordo com essa fórmula aqui. É uma dureza por risco, né? Que ela está riscando ali. Né? Claro que a superfície tem que ter uma preparação, etc. Dureza por rebote. O que é a dureza por rebote? É um ensaio dinâmico cuja impressão na superfície do material é causada pela queda livre de um êmbolo. É como se eu soltasse um peso, ele batesse no material e eu avaliasse quanto de energia foi consumida nesse impacto.
entre aspas aí, desse impacto, né? Essa análise ela se dá a partir da marca do material, ou corpo de prova, né? E a gente calcula a dureza por rebote através da altura alcançada no rebote, né? Nessas condições, o material dúctil vai consumir mais energia na deformação, o que é lógico. Eu já falei com vocês que tem a fratura frágil e a fratura dúctil. A fratura frágil, ela não consome energia. A fratura dúctil, ela consome energia. Ela consome energia para se deformar. O material que ele é muito dúctil, né? A deformação plástica, ela está associada a um grande consumo de energia. Sempre tenho isso em mente. Então o que acontece? Se eu solto o êmbolo, ele bate na minha chapa, sei lá, e ele volta com a ele volta a uma altura mais baixa, né? Quer dizer que a dureza é mais baixa. Se ele volta a uma altura mais alta, quer dizer que a dureza é mais alta. Beleza? Então esse é o método de dureza por rebote. Entre esses métodos a gente tem a dureza Shor. A barra liberada de uma altura padrão e a altura do rebote após o choque com a superfície do material é considerada a dureza do material. Então ele só avalia a altura do rebote. Isso vai ser a dureza. Quanto maior a altura, mais duro o material. Quanto menor a altura, menos duro o material. Tenho isso em mente. O equipamento Shor ele é leve, portátil, né? Ele é bom para determinar a dureza em peças grandes. A marca superficial deixada pelo ensaio é pequena, então não tem interferência, é um ensaio não destrutivo. Enfim, esse aqui é o aparato da dureza Shor, dureza por rebote Shor. Então eu solto o êmbolo e eu vejo qual é a altura que ele voltou. Tem as normas aí, tem várias escalas diferentes, né? Shor C e Shor D. A superfície do material, isso é uma coisa que é para todo ensaio de dureza. A superfície do material tem que estar limpa e lisa, ou seja, bem polida, bem preparada. Não pode ter sujeira nela, não pode ter sujeira na superfície. O tubo de queda, aqui no caso de rebote, ele tem que estar vertical, né? A mesma coisa vale para os penetradores, ele tem que estar totalmente vertical, perpendicular à superfície. Se ele estiver inclinado, eu vou ter resultado esquisito, né? E é isso aí. Aqui tem um gráfico mostrando dureza com limite de resistência. E vamos para a dureza Brinell. A dureza Brinell é aquele ensaio que eu tenho um penetrador com a ponta no formato de esfera. Eu aplico aquela carga no material e eu retiro a carga. Como que eu meço a dureza Brinell? Em relação à carga em relação à área, da superfície de penetração, né? A área da impressão. Então, a dureza Brinell ela é calculada dessa maneira aqui. Ela pode ser associada até a uma tensão, por ela ser essa razão entre uma força e uma área. Aqui tem um cálculo mostrando como calcula a dureza Brinell, né, de acordo com o diâmetro do penetrador, o diâmetro médio da impressão e a carga. A dureza Brinell, quando a gente utiliza a dureza Brinell? O que é importante saber sobre a dureza Brinell? A dureza Brinell é o tipo de ensaio de dureza que gera um maior tipo de impressão, né? Então, se eu quero analisar a dureza de um material sem me preocupar com as heterogeneidades da estrutura, o que eu faço? Eu uso a dureza Brinell. A dureza Brinell gera uma impressão bem grande, a gente consegue ver olho nu. Beleza? É um ensaio rápido, um ensaio bastante utilizado também. Eu posso ter o penetrador tanto de aço quanto de tungstênio, né? Essa escolha ela vai ser dependente da faixa de dureza do material. Então já posso adiantar, pensem comigo. Carboneto de tungstênio é um material muito duro. Aço é um material duro, só que nem tanto. Até aço endurecido ele não é tão duro assim, em relação ao carboneto de tungstênio. Então, se eu tenho um material que eu não sei o que é, eu uso carboneto de tungstênio, porque ele é mais duro. Se eu tenho um material que eu não sei o que ele eu não devo usar o de aço, porque o de aço ele não é tão duro assim. E a pior coisa que pode acontecer é eu fazer um ensaio
de dureza Brinell e um material mais duro que meu penetrador. Ou seja, em vez de deformar a superfície, eu vou deformar o penetrador. Né? Então, deformei o penetrador, vou desregular a máquina, vou quebrar a máquina, vai acabar com tudo. Então, a pior coisa que tem é estragar a máquina. Né? Então, assim, se eu não sei o que é o material, eu uso carboneto de tungstênio como penetrador. Né? Se eu sei que é um material que não é tão duro quanto o aço, eu uso penetrador de aço. Beleza? A escolha do penetrador é dependente da faixa de dureza do material. Então a gente tem essa notação de HBS e HBW. W é o símbolo do tungstênio na tabela periódica. E essa é de steel, né? Aquele aço. Aí fala um pouco de grau de carga aqui, mas isso eu cobri já no exercício. Aí o diâmetro da impressão. Deve ser medida, etc. Informações adicionais sobre o ensaio. O ensaio, dependendo, pode ser considerado destrutivo. Eu até coloquei isso na P1, né? Se eu não me engano, o ensaio de torção, no ensaio de torção, a tensão cisalhante maior ela é na superfície. Então a superfície ela não pode ter defeito ou irregularidade, né? A dureza Brinell gera uma impressão grande na superfície. Então vai ter uma irregularidade lá. Então não tem como eu fazer um ensaio de dureza Brinell e depois fazer um ensaio de torção. Porque o material vai falhar numa tensão menor do que a que ele normalmente falharia. O penetrador deve ser polido e isento de defeitos. O corpo de prova deve estar liso e sem sujeira. Então isso é muito importante. Porque, vamos lá, às vezes eu faço o ensaio de dureza Brinell, né, e eu faço várias medidas, aí eu vejo que uma medida está muito mais diferente de todas as outras. Então o que aconteceu nesse caso? Eu tenho uma medida muito diferente das outras. Essa medida muito diferente das outras, ela está associada a algum tipo de erro na medida do ensaio de dureza. De onde pode vir esse erro? O corpo de prova, ele pode estar sujo. Eu posso ter uma substância ali que é mais dura ou que é muito menos dura. Né? Uma sujeira superficial, algum óxido, uma carepa, uma coisa assim, né? Um óleo, não sei, que pode mascarar, pode danificar, pode modificar o resultado do ensaio. Né? Pode ser que a superfície não esteja plana, né? Porque quando a superfície não está plana, vocês pensem comigo, vamos supor que a superfície está um pouco inclinada. Eu aplico a dureza Brinell, o penetrador Brinell, né? A marca deixada pela impressão, ela vai estar num formato todo esquisito. Então a medida da área vai ser diferente. Se a medida da área for diferente, o cálculo de dureza vai ter um resultado muito diferente. Então é assim que pode surgir erros de medição. E uma coisa muito importante para a gente é saber quando que... uma coisa muito importante para a gente é identificar quando a dureza Brinell ela não dá resultado errado, né? Deve ter ouvido um barulho aí agora de porta batendo, meu cachorro querendo entrar aqui. Problemas do home office. Voltando aqui. Né? Esses resultados diferentes podem ser obtidos na dureza Brinell. A gente tem que prestar atenção quando faz o ensaio. Então, se você faz um ensaio sem controlar 100 HB, 101 HB, 102 HB, 103 HB, aí na quinta medida você encontra 490 HB. Alguma coisa errada está ali. Porque nenhum material ele é tão heterogêneo assim. Ainda mais tratando de dureza Brinell, que abrange uma área grande do material. Né? Na dureza Vickers, que é uma microdureza, às vezes eu tenho duas microestruturas, uma muito dura e outra não tão dura assim. Né? Se eu medir na microestrutura muito dura, o resultado vai ser maior. Na outra, que é menor, o resultado vai ser menor, obviamente. Né? A dureza Brinell não tem isso. A dureza Brinell ela pega um valor muito grande. Ele ignora essas heterogeneidades microestruturais. Ele é indicado, por causa disso, ele é indicado para materiais com estrutura interna não uniforme. Então, o aço duplex, que ele é parte ferrita, parte austenita. Se eu quero saber só a dureza do aço, eu uso dureza Brinell, que vai pegar um pedaço que tem austenita, tem ferrita, tem tudo. Agora, se eu quiser saber individualmente a dureza da ferrita e da austenita, eu tenho que usar uma microdureza, seja NUP ou Vickers.
Esse ensaio não é adequado para materiais que tenham sofrido tratamentos superficiais, né? Porque ele quebra a superfície, né? Ele vai além só da superfície. Então, por exemplo, a cementação. Cementação é um tratamento termoquímico de aumento de dureza superficial. Só que a cementação endurece só a superfície. E a dureza Brinell, ela ultrapassa a superfície e vai até um pouco mais fundo no material. Então, não tem como avaliar a dureza que foi causada pela cementação através do ensaio de dureza Brinell. Aí tem a questão do afastamento entre as impressões, né, a distância do centro da impressão uma para outra e para a borda do corpo de prova. Né? Aqui eu tenho mostrando como é que funciona. Né? Aí é possível também correlacionar Brinell e LRT, limite de resistência à tração, só que isso não é muito desejável para a gente. Tá? Isso é uma coisa que é importante falar isso, só que na prática a gente não costuma. São raros os casos que a gente mede a dureza querendo achar o LRT, até porque é muito mais prático fazer um ensaio de tração para saber o LRT. Né? E é isso aí. Dureza Brinell, tem um videozinho aqui e pronto. Agora a dureza Rockwell, vamos lá. Né? A dureza Rockwell é o ensaio mais utilizado internacionalmente. Né? Esse tipo de ensaio, ele tem o penetrador, ele aplica carga em 2 estágios. Né? Tem a pré-carga e depois a carga final. Né? Esse ensaio ele não se relaciona com a área da impressão, é apenas com a profundidade da impressão. Eu posso fazer um ensaio comum ou superficial, é algo que o Brinell não me permite. Né? Então já é uma vantagem da dureza Rockwell. Penetrador pode ser um diamante esferocônico, esfera de aço endurecido ou carboneto de tungstênio. Lembrando, o diamante esferocônico é o mais top, o mais duro de todos. O carboneto de tungstênio vem logo depois e o menos duro é o aço endurecido. Aqui tem falando que o carboneto de tungstênio ele é mais utilizado. Ele é mais amplamente utilizado, esfera de carboneto de tungstênio. O diamante é muito caro e o aço ele não é tão duro. Né? A esfera de aço é usada só no caso de medir filme fino e materiais muito moles, como eu falei. A pré-carga que é aplicada no ensaio de dureza Rockwell, ela é utilizada para eliminar a ação de eventuais defeitos superficiais. Então, quando aplica a pré-carga, eu estou meio que regularizando a superfície, né? E ajudando a fixação do corpo de prova no suporte. Né? Além de causar uma pequenininha deformação permanente na deformação plástica, né? O que elimina os erros causados pela recuperação do material devido à deformação elástica. Então, a pré-carga é bastante importante nesse sentido. Né? Aqui tem mostrando que eu aplico a pré-carga, depois aplico a carga principal, tem recuperação elástica ali e vou medir a profundidade. Né? Então, a medida da dureza Rockwell funciona desse jeito. Né? Aí tem os tipos de dureza Rockwell, tem Rockwell A, Rockwell D, Rockwell C. Como falei, tem muitas medidas, porque o ensaio Rockwell ele é muito abrangente. Posso usar pouca carga, muita carga, posso avaliar a superfície, posso avaliar tudo. Então é um ensaio muito bom nesse sentido. A profundidade de penetração ela é medida diretamente na escala do equipamento, né? Após a retirada da carga principal, mas mantendo a pré-carga. Isso é importante saber, que a pré-carga, às vezes dá a impressão que ela é retirada logo, só que ela é mantida. Esse método usa vários penetradores e cargas, né? Então tem essa vantagem, né? Tem vários tipos, ó, B, C, A, D, E, F, então tem uma infinidade de tipos. Então, na hora de fazer um ensaio de dureza Rockwell, a gente tem que pesquisar, identificar qual é a maneira mais comum. Maneira mais comum não, qual é a maneira mais adequada de se fazer, né, para o seu material. Aqui tem falando dos tipos de penetrador, a carga aplicada, as aplicações mais típicas. Né? Procedimento: escolha a escala, penetrador e carga, aplica a pré-carga, aplica a carga principal, retira a carga principal, mas mantém a pré-carga e faça a leitura da medida. A dureza Rockwell ela é calculada desse jeito. Materiais desconhecidos, eu começo com o penetrador mais duro, né, para evitar danos no penetrador. Como eu já falei antes para Brinell, vale a mesma coisa.
Não deve ocorrer impacto, né? E o tempo de aplicação da pré-carga deve ser menor que 3 segundos. Né? Enfim, tem explicando aqui a questão do tempo para aplicação. A questão do espaçamento, da espessura, é a mesma coisa do brilho. A espessura é, se eu tenho uma chapa que é muito fina, eu não posso botar uma carga muito grande, porque senão o penetrador vai atravessar a chapa, o que não pode, né? É indesejável. Se a chapa é muito fina, eu tenho que usar uma carga muito pequena. Com base nos valores de dureza Rockwell, a gente pode determinar a profundidade de penetração, né? Então, de acordo com esses cálculos aqui, para o penetrador de diamante e para o penetrador esférico. Tem os cálculos relacionados à dureza Rockwell. Como a gente está fazendo tudo online mexer com a questão de conta aqui, ela não é imprescindível e ia dificultar um pouco a dinâmica das nossas provas, etc. Então, pode ficar tranquilos que conta eu não vou cobrar. O máximo que pode acontecer é eu colocar uma equação e pedir para vocês interpretarem alguma coisa dela, beleza? Mas, uma tabela, né? Mas pedir para vocês fazerem conta eu não vou pedir. Aqui eu tenho uma relação entre dureza Rockwell e o brilho, que depende de C1 e C2. Aqui tem faturas de correção devido à curvatura para a dureza Rockwell. E finalmente as vantagens do ensaio Rockwell, né, em relação ao brilho. Ele é mais rápido de se executar. Ele é aplicável em todos os materiais, dos mais duros até os mais moles. Tem maior exatidão e isenção de erros, já que não exige a leitura do tamanho da impressão. Isso aí é algo feito automaticamente pela máquina. Não requer experiência do operador, já que é basicamente feito pela máquina. Né? A impressão é pequena, então não vai danificar o componente. E permite que eu meça a dureza superficial, o que o brilho não permite. Então tem aqui o videozinho que eu botei para vocês. E dureza Vickers, vamos lá. Esse ensaio relaciona a carga aplicada à área superficial da impressão. Né? É muito similar ao Brinell, só que o Vickers ele é usado para cargas muito menores. O que acontece na dureza Vickers? Eu tenho um penetrador em forma de pirâmide de diamantes, pirâmide de base quadrada. Né? Um penetrador de diamante. Pirâmide de diamante de base quadrada, é o meu penetrador. Eu aplico esse penetrador no material, eu tiro a carga. Eu vou olhar para a impressão. Vai ficar um losango desenhado no material. Esse losango é o que eu vou utilizar para determinar a dureza Vickers. Eu vou medir as diagonais desse losango, aplicar na fórmula e eu vou ter a dureza Vickers. Né? O microdurômetro que faz a medida de dureza Vickers, ele geralmente, você nem precisa fazer o cálculo, só precisa calcular. Você não precisa fazer o cálculo, você precisa calcular, né? Você não precisa fazer o cálculo da dureza Vickers, você só precisa determinar os diâmetros da impressão. Isso é feito no computador, você olha, você mede tipo é como se fosse um programinha, que você traça a reta e ele vai medir o tamanho da reta. Beleza? É como se fosse aqueles softwares de desenho. Você traça uma reta aí embaixo, já aparece o tamanho da reta. É basicamente isso. Você traça uma reta em cima da diagonal do losango, vai aparecer o tamanho, você registra o tamanho da primeira diagonal, registra o tamanho da segunda e vai mudar a dureza Vickers para uma determinada carga. Né? Esse material esse tipo de dureza é aplicável em todos os materiais metálicos, né, um ensaio universal. Aqui tem mostrando como é que funciona. Aqui tem um losango, né, tem D1 e D2. Losango regular. Uma vantagem da dureza Vickers, né, é que a dureza Vickers ela independe da carga. O que acontece? Nos outros ensaios, eu não posso comparar a medida Rockwell que eu faço com uma carga X com uma medida com carga Y. Eu não posso fazer uma comparação. Tem que estar sempre trabalhando na mesma escala. É Rockwell C, é Rockwell A, né? Brinell. Eu não posso fazer uma medida com uma carga, outra medida com outra e comparar as duas. Resultado, não tem como comparar um com o outro. Tem que fazer medida com as duas cargas, com a mesma carga. Né? Aqui em Vickers não tem esse problema. O valor independe da carga. O que acontece?
eu posso mudar a carga. Eu posso fazer o cálculo com uma carga de 1 grama força, né, que é o peso gerado por 1 grama, ou 100 gramas forças, ou até 100 gramas força. Posso usar qualquer valor aí. Se eu fizer com 1 grama força e fizer com 100 gramas força, no mesmo material, o resultado da dureza Vickers vai ser igual, né, porque o valor da dureza independe da carga. Né. Então, por que adianta variar a carga? Né? É como eu falei, o material que é muito mole, pode acontecer o seguinte. Deixa eu ver se tem um desenho aqui mostrando. O que pode acontecer é que a impressão não seja nítida. Então, como eu já adiantei o que está escrito aqui, eu vou passar aqui para frente. Deixa eu ver, tem um desenho. Ah, tá. Aqui tem um desenho da carga de dureza Vickers. Né? Aqui tem um losango. Eu posso medir as diagonais sem problema nenhum. Se eu fizer a medida aqui, pode acontecer de eu fazer uma impressão Vickers no material e ver que a medida não ficou boa. Que eu não consigo ver o losango direito. Eu não consigo identificar as diagonais. Nada está nítido. Quando acontece isso, é porque sua carga está baixa. Você tem que aumentar a carga. Beleza? Então, quando acontece isso, é porque a carga ela não foi suficiente para deformar o material. Aqui, nesse exemplo que está mostrado para vocês, a carga está excelente para deformar o material. Fez um desenho muito claro de um losango aí. É muito fácil a gente calcular a diagonal aí. Só que, às vezes, não acontece isso. Às vezes, a medida ela não tem como nem ver. Então, tem que aumentar a carga. Beleza? Então, impressão que não é nítida, como resolvo? Aumentando a carga. Vou voltar aqui agora. Foi o que eu falei aqui, que a dureza é independente da carga. Falei que acontece quando a impressão não é nítida, né? Aí eu tenho que escolher uma carga também que, com essa carga, eu consiga visualizar bem o losango. Beleza? Eu não preciso visualizar certinha a diagonal desenhadinha. Eu tenho que pelo menos visualizar o losango daquela maneira que eu mostrei para vocês. Bom, tempo de aplicação da carga também é importante. Né? Mas isso é tudo através de normas. Né? Feito através de normas. O método apresenta escala contínua de carga. Né? As impressões elas são muito pequenas e pouco profundas. Então é bem pequena mesmo. Em um material, uma amostra aí, sei lá, de 3 centímetros por 3 centímetros, você consegue fazer quase 1000, mais que 1000 aí de impressões. Então, porque é muito pequena a impressão. O penetrador, por ser de diamante, o diamante sendo um dos materiais mais duros conhecidos, ele não se deforma. Né? O método apresenta escala única de dureza. Né? Então, posso usar, como eu falei, independente da carga, a dureza vai ser a mesma. Né? E é usada para um amplo espectro de materiais. Aspecto não, né? Espectro. Eu troquei aspecto com espectro, ficou um negócio muito doido. Esse ensaio de utilização é limitada, né, já que ele é demorado. Como ele é demorado, na indústria não é comum utilizar. Porém, em pesquisa a gente utiliza muito. Tanto que no meu TCC eu utilizei, no meu mestrado eu utilizei. Então, é uma medida muito comum. Você trabalha com aço, trabalha com esse tipo de material aí. A dureza, ela me dá muita informação sobre o material. Então, ele costuma ser bastante utilizado. Até porque a maioria dos laboratórios, eles têm microdurômetros, pelo menos um microdurômetro e um equipamento de dureza Brinels tem. Eu acho que até no IF de Aracruz aí tem. Mais que os outros tipos de dureza, a dureza Vickers exige que tenha uma preparação muito cuidadosa, né? Porque a carga ela é muito pequena, ela vai ser aplicada num lugar muito pequeno. Então aquele lugar muito pequeno ele tem que estar totalmente isento de sujeira, de qualquer besteira que possa ter ali. Então a superfície tem que estar totalmente polida, toda lisinha. Claro que não tem como ficar 100% polida, mas ela tem que ter uma grande regularidade superficial. Né? Tanto que a dureza Vickers ela é demorada por causa disso, porque eu tenho que ter um trabalho assim, muito bom de polimento. Então, é aquela questão do ensaio metalográfico, é o trabalho de vocês. Né? Para eu fazer a medição de dureza Vickers, eu tenho que pegar a amostra, eu tenho que cortar, eu tenho que embutir a amostra, eu tenho que lixar, eu tenho que polir, e depois eu levo para a máquina para fazer dureza Vickers. Beleza? Então, o trabalho é bem demorado.
né? Por ele ser usado para baixas cargas, geralmente, e pela impressão ser pequena, esse ensaio pode ser utilizado para qualquer espessura de corpo de prova, desde que não tenha a deformação no lado oposto da superfície ensaiada. A distância entre os centros das impressões deve ser superior a 3 vezes o comprimento das diagonais. Isso aí é aquela questão que eu já falei antes de Brinell, eu estou repetindo agora, né? Enfim, aqui tem a dureza, aqui está mostrando a diferença do que a gente mede na dureza Vickers para a dureza Brinell, né? Isso usando a carga muito grande de Vickers ainda. Na gráfica, enfim, microdureza. Vickers já é uma microdureza, como eu falei antes, né? O outro tipo de microdureza é NUP, é a microdureza NUP. A microdureza é usada para determinar a dureza de pequenas áreas. Como eu falei, quero saber a dureza da ferrita, da austenita, da martensita, da bainita. Eu tenho que avaliar a microdureza, né? Tem que botar no microscópio, identificar o que é o que e fazer a medida. A impressão ela é microscópica. A dureza Vickers eu já falei. Aqui tem outros desenhos mostrando losango de dureza Vickers, então aqui fica muito claro. Se eu não consigo identificar o meu losango aqui, eu tenho que aumentar a carga. Aí tem vários tipos de materiais, ferro fundido, nodular, ferro fundido branco, aqui eu tenho ligas de alumínio, ligas de silício, alumínio com silício, né, fundidas. Observem isso aqui, esse exemplo aqui está muito claro. Olha as impressões da microdureza aqui. Eu não consigo medir nada aqui, eu tenho que aumentar a carga, né? Então essa imagem aqui está bem ruim, né? Tá bem ruim. Essa imagem que ele colocou aqui talvez não seja a melhor que ele tenha, talvez com outras medidas ele deve ter conseguido visualizar, mas até porque ele fez o gráfico medindo depois. Só que eu não posso ter impressão desse tipo, eu tenho que conseguir ler a impressão, identificar o comprimento da diagonal, né? A dureza NUP, ela tem uma diferença para a dureza Vickers. A primeira delas é que o penetrador de diamante ele tem um formato de pirâmide alongada, né? A diferença da diagonal de uma diagonal para outra é de 7 para 1 de proporção de tamanho, né? O cálculo de dureza também é diferente, obviamente, né? já que a impressão causada é diferente. Outra diferença é que a área da impressão, até pelo tipo do penetrador, ele é 15% da área do penetrador Vickers. Então a área da impressão é muito menor e a profundidade da impressão é menor que a metade, né? O ensaio NUP ele permite calcular a dureza de materiais frágeis, né? Calcular a dureza de material frágil é um grande problema, porque material frágil, qualquer tipo de pequena deformação plástica na superfície, pode causar uma trinca que começa a se propagar e causa fratura do material. Pensa em calcular a dureza do vidro, né? Se eu usar um penetrador Brinell, vai quebrar na hora. Um Rockwell, provavelmente. Tem que usar um Rockwell com carga baixíssima, né? Talvez nem assim. E com microdureza, com NUP, isso é muito mais tranquilo, porque a área é pequena, a profundidade é pequena e a medida ela é confiável. A questão da preparação cuidadosa do corpo de prova também é importante, né? Polimento eletrolítico é um tipo de polimento que ele é mais eficaz. O pessoal que fala de polimento no trabalho pode até comentar sobre ele. Embutimento é em baquelite, geralmente. Aqui a impressão causada, né? Olha essa imagem aqui, tá bem legal, porque a parte de cima é impressão na camada cementada. Lembrando que a cementação causa uma dureza superficial. Ou seja, a impressão é pequenininha, porque o material é muito duro. Ele foi cementado. Na parte que ela não está cimentada, olha o tamanho da impressão. É muito maior. Porque o material é menos duro, bem mais mole.
Então tem aí falando sobre o NUP, falando um pouquinho, fazendo uma comparação entre os materiais, né, entre os testes de dureza, né, de penetração, que é NUP, Vickers. Tem uma distinção entre Vickers e microdureza Vickers, né? A gente chama de microdureza Vickers quando a gente usa uma carga muito pequena. Só dureza Vickers é quando a gente usa uma carga maior. E tem o Rockwell, tem várias escalas, tem o Brinell também. Um gráfico, tem uma imagem mostrando aqui, um vídeo mostrando, mas passou. Para finalizar a parte de dureza, tem a dureza Shor para polímeros. A dureza Shor eu já comentei antes o que era, né, que é outro específico para polímeros. Né? Polímeros que têm essa característica de serem materiais muito elásticos. Né? Essa medida de dureza Shor ela é medida através da resistência de um material à penetração de um penetrador padronizado sob uma carga de compressão. Né? Então, basicamente, eu vou avaliar quanto que do penetrador entra no material. Né? De maneira grosseira. Né? Um penetrador pontiagudo. Eu tenho a Shor A e a Shor D, materiais moles e materiais duros, respectivamente. Né? Aqui está falando do tipo de escala, né, para cada tipo de material. Né? O método funciona de maneira bem simples. A escala varia de 0 a 100. Se o penetrador ele entra inteiramente no material, a leitura obtida é 0, que é um material pouquíssimo, não tem dureza, é material mole, é 0. Se não ocorrer penetração nenhuma, a dureza é 100, né, que é um material muito duro. E é basicamente isso aí, ele mede o quanto do penetrador que penetra o material. Né? Ou seja, a profundidade de penetração é o que diz o meu resultado, aqui na dureza Shor. Beleza? E é isso aí, parte de dureza então encerrada. Agora, ensaio de impacto. Ensaio de impacto eu não vou nem falar muito, porque é um ensaio muito simples. Né? Eu vou até... Eu posso fazer um ensaio Sharp e um ensaio Isod. O que é um ensaio? Vou falar de uma vez só, mostrando essa imagem aqui, que inclusive está numa questão da prova. Eu solto o meu pêndulo de uma altura tal, ele vai bater no meu corpo de prova, vai quebrar meu corpo de prova e vai subir uma outra altura. Essa diferença de altura vai me dar o quanto de energia que ele perdeu para quebrar o material. Se ele perdeu muita energia, é porque o material sofreu uma fratura dúctil. Se ele perdeu pouca energia, quer dizer que ele sofreu uma fratura frágil. Então, pensa lá, se o material, depois que ele bater, ele sobe muito, quer dizer que ele perdeu quase nada de energia. Se a altura é muito grande, ele não perdeu muita energia. Então, a altura de rebote, né, for muito grande, ele não perdeu muita energia. Isso quer dizer que a fratura é frágil. Se a altura de rebote for muito pequena, quer dizer que ele perdeu muita energia. O que eu falei? Deformação plástica consome energia. Se ele sofreu deformação plástica é porque ele é dúctil. Então ele perdeu muita energia, a altura de rebote é pequena, a fratura é dúctil. Então eu calculo nesse ensaio a energia de impacto. Né? Essa energia de impacto ela é muito usada para determinar a transição dúctil-frágil, que é variando a temperatura. Eu faço esse mesmo ensaio em várias temperaturas para ver se o resultado vai ser diferente. Outra coisa importante. Esse ensaio, tanto Sharp quanto Isod, eles me dão um valor numérico, só que esse valor numérico ele serve para comparar só. Se eu fizer um ensaio e achar o ensaio de energia de impacto, Sharp é igual a 80 joules, isso não quer me dizer nada. Eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Porque esse ensaio ele é totalmente... ele serve para comparar, ele não serve para quantificar. É um ensaio muito qualitativo. Beleza? Sharp e Isod, qual a diferença principal? Vamos lá, o que eu tenho na frente aqui falando? Com certeza? Eu tenho falando disso? Tá. Diferenças fundamentais entre ensaio Sharp e Isod. Vou até botar na próxima imagem aqui. Pô, tinha uma imagem mostrando. Enfim. O Sharp e Isod, a primeira diferença deles é que em um deles, no Isod, o corpo de prova ele está na vertical, no Sharp ele está na horizontal. Né? E a outra diferença é aonde que está o entalhe. Lembrando, o corpo de prova ele tem um entalhe. Né? Esse entalhe
ele facilita com que o corpo de prova quebre, porque o corpo de prova tem que quebrar, senão o ensaio não acontece. Beleza? Então tem que ter um entalhe. Eu tenho que... Ah, sim. Aqui em cima, eu tenho mostrando como é que acontece no ensaio Sharpie. O meu pêndulo, ele bate na face oposta do entalhe, né? Lembrando, o Sharpie está na horizontal. E no isódio, o corpo de prova está na vertical e o pêndulo bate exatamente em cima do entalhe. Então essas são as duas grandes diferenças aí. Disposição do corpo de prova, horizontal ou vertical, e onde que está o entalhe, em qual face está o entalhe. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui. Acho que eu falei de tudo já. Lembrando que só uma revisão, então não vou passar todos os slides fraquinho, passar todos os slides certinho e tal, eu estou só passando direto. Como eu calculo energia de impacto? Se eu quiser calcular, isso aí é totalmente física. Vocês estão no terceiro ano, vão fazer ENEM aí daqui a poucos meses, tem que saber isso. Como eu calculo a energia de impacto? A energia de impacto ela é calculada através da diferença de altura. Lembra de energia potencial gravitacional. O que acontece? Eu estou numa altura... Opa. Deixa eu mudar, voltar aqui. Beleza, eu vou estar numa posição inicial lá em cima. Né? O meu pêndulo desceu, bateu e ficou numa altura menor. Né? Essa diferença de altura vai me falar o quanto de energia potencial gravitacional que ele perdeu. Então, qual é a fórmula de calcular? Energia potencial gravitacional é mgh. Eu tenho um mgh lá em cima e eu tenho um mgh aqui embaixo. A diferença dessas energias vai ser a minha energia de impacto, a energia que ele perdeu para quebrar o material. Acho que aqui já encerrou praticamente o que a gente fala de ensaio de impacto. Né? As ligas CFC costumam não ter a transição dúctil-frágil, enquanto CCC e HC tem transição dúctil-frágil. Né? Explicando por que tem a transição. A gente pode determinar se a fratura é frágil ou dúctil através até mesmo da observação da superfície de fratura. Como vocês sabem, a fratura dúctil ela tem aquela formato de taça e cone. Vocês devem ter visto isso lá em TecMat, né? Porque tem muita deformação plástica associada. E a fratura frágil ela é lisa, ela não tem nada, porque é uma fratura que ela não tem deformação plástica. Ou tem muito pouca, né? Aqui tem mostrando, tem umas contas aqui de calcular a velocidade, que não é tão importante. A energia de impacto aqui embaixo é mg vezes a diferença de altura. Né? Porém, se a massa for igual para todos... Se eu fizer um ensaio, que eu tiver a mesma massa para todos os ensaios, a gravidade vai ser igual, eu só preciso ver a diferença de altura. O que tiver a maior diferença de altura, né, é o material mais frágil. O que tiver a menor é o material mais dúctil. Então, coisas podem ser tiradas de ensaio, resultados obtidos, tem umas imagens mostrando aqui até os corpos de prova, gráfico de energia, etc. Enfim, ensaio de impacto é isso. E para fechar nossa aula mais recente, eu não vou nem perder muito tempo com isso, porque a aula foi na semana anterior, então vocês já estão com isso fresquinho na cabeça. O que é fluência? Fluência é deformação plástica que acontece com o tempo, quando o material está sujeito a uma tensão constante. Ponto. Isso é fluência. Temperatura alta favorece a ocorrência de fluência. Aumento nessa tensão constante, nível de tensão, favorece a ocorrência de fluência. Então, o que acontece aqui é que eu tenho 3 parâmetros para se controlar quando eu falo de fluência, que é o tempo, tensão e temperatura. Beleza? É um fenômeno indesejável que causa falha nos materiais, né? E essa falha acontece ao longo do tempo, durante vários anos, vai se deformando pouquinho em pouquinho. Eu vou pular logo aqui, como essa aula está mais recente, eu vou pular logo aqui para... Opa! Cadê exatamente esse gráfico aqui? Eu tenho aqui o que a gente chama de o gráfico do ensaio de fluência, um gráfico padrão. Né?
Ignora essa derivada no meio, que você nem precisa se preocupar com isso. Vamos supor que eu pergunte na prova. Me explique o que é o ensaio de fluência, o que é fluência primária, secundária e terciária. O que vocês têm que responder? Vamos lá. Primeiramente, estágio 1, fluência primária. Na fluência primária, à medida que eu estou deformando o material, eu estou empilhando, discordâncias. Né? Então, a movimentação das discordâncias ela é piorada. Ela não consegue se movimentar muito. É o que acontece, o que a gente chama de encruamento. O material ele vai se tornando mais resistente quando a gente está deformando. Beleza? Então esse é o encruamento. Ou seja, a taxa de fluência aqui ela está reduzindo. Né? Se eu ficar só na fluência primária, ia chegar um ponto que ele ia parar de deformar, porque ele estava ficando muito resistente. Beleza? Então a fluência primária é caracterizada pelo encruamento. O encruamento é o mecanismo que rege a fluência primária. Fluência secundária. Vamos lá. Na fluência secundária, surge um outro mecanismo, que a gente chama de recuperação. Essa recuperação, geralmente a temperaturas mais altas, ela permite com que as discordâncias façam outros tipos de movimentos. Então, essa recuperação, ela pode ser associada a um mecanismo que combate o encruamento. Então, à medida que o material vai se encruando, eu tenho acontecendo essa recuperação também. Então, esse material ele vai ganhando resistência e perdendo resistência na mesma taxa. O que acontece é que a taxa de fluência ela é constante. Na fluência secundária tem esse formato de reta. Beleza? Essa é a fluência secundária. Então tem esse formato de reta na fluência secundária. Né? Porque o mecanismo de encruamento está sendo combatido pelo mecanismo de recuperação. Então está um contrabalanceando o outro. A taxa de fluência secundária ela é constante. Na fluência terciária acontece o que a gente chama de... o que a gente observa como se fosse um vencimento uma vitória da recuperação. A recuperação ela fica muito mais forte do que o encruamento. Né? Então o que acontece? O material ele vai se tornando mais facilmente propenso à deformação, até que acontece a ruptura. Então aqui acontece uma taxa, um aumento da taxa de fluência. A taxa de fluência aumenta. Quando eu falo de taxa, gente, eu falo do coeficiente angular mesmo. Né? Na fluência primária, o coeficiente angular está negativo. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que eu falei besteira agora, gente. Né? O que eu estou falando aqui é que a taxa, na fluência primária, a taxa de fluência, ela está caindo. Esse material ele está tendendo a horizontal ali a curva. Né? Na fluência secundária, essa taxa é constante. Beleza? Né? O que eu quis dizer, na verdade, o coeficiente angular ele está reduzindo, ele está diminuindo com o tempo na fluência primária. Na fluência secundária, o coeficiente angular da curva ele está constante, é uma reta. E na fluência terciária, o coeficiente angular está aumentando. Então a taxa de fluência está aumentando. Beleza? Até que acontece a ruptura. Então tem essas três etapas. Né? Aqui eu estou explicando tudo isso certinho. Né? Já expliquei na aula passada também. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa importante aqui. Aqui tem como acontece o ensaio de fluência. Eu tenho um campo de prova que eu deixo ele lá. Eu boto um peso, que o peso é uma carga constante. Né? Boto a temperatura determinada e vou avaliando com o tempo. Né? Lembrando que tem duas maneiras de fazer um ensaio de fluência. Ou eu deixo o peso constante. Não, eu não vou nem comentar sobre isso não, porque eu acho que vai embolar a cabeça de vocês. O ensaio de fluência acontece assim. Tá desse jeito. Mas como eu falei, a fluência ela pode acontecer ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo. Né? Então, tem dois tipos de ensaio. Eu posso fazer um ensaio para esperar o material ele romper por fluência, sofrer ruptura por fluência, ou posso fazer um ensaio para avaliar quanto que ele deforma em um determinada quantidade de tempo. Né? Esse ensaio que faz com que que espera o material romper, ele é um ensaio muito longo. E quando eu digo muito longo, eu falo que ele pode demorar anos. Eu teria que fazer um ensaio que demorasse anos. Né? Então o que acontece? Eu teria que fazer... Vamos lá. Eu tenho que saber a propriedade do material, saber o que acontece com ele ao longo de 30 anos, por exemplo. Não tem condição de fazer um ensaio que dure 30 anos. Isso é impraticável. Vocês devem
Isso é o bom senso da gente, fala que não tem como fazer um ensaio que dure 30 anos. Porque 30 anos não tem o menor sentido. O que a gente faz? A gente faz um ensaio que dura uma semana e faz uma estimativa para 30 anos. Então, vamos lá. Se em uma semana eu vejo que ele está deformando a uma taxa aí de 0,1 milímetro por dia, eu faço o cálculo para 30 anos. Em 30 anos ele vai deformar tanto. Beleza? Então, isso que a gente chama de extrapolação de dados. A extrapolação de dados ela é feita porque a fluência ela acontece ao longo de tempo muito grande. Né? Eu vejo, por exemplo, alguns exemplos. Né? Tem um livro que eu estava preparando uma aula de seleção de materiais, pessoal da engenharia, né, que ele dá um exemplo muito interessante de uma turbina, você sabe que é turbina, né, que as pás da turbina têm uma temperatura alta, né, estão sob uma tensão constante, né, ao longo do tempo, está sofrendo fluência. Né? Então, às vezes, a fluência ela vai acontecendo e vira um problema ao longo assim, de 20 anos de operação, 30 anos de operação. Né? Então, é algo muito demorado. A fluência ela pode demorar muito a acontecer. É claro que em temperaturas muito altas, a fluência acontece muito mais rapidamente. Então, se eu faço um ensaio a temperatura de 1500 graus Celsius, a fluência vai acontecer num tempo muito mais curto. Já não vai chegar nem a semanas, provavelmente. Né? Coisa de dias, até mesmo de horas. Né? Beleza? Aqui tem vários gráficos mostrando que a temperatura piora a fluência. Quanto mais alta a temperatura, mais propenso o material está a sofrer fluência. Aqui tem falando de fluência ruptura, taxa mínima de fluência, isso não precisa, já falei na aula passada, né? Fala um pouco sobre extrapolação de dados. Extrapolar os dados é isso aqui. Eu tenho 4 pontos. Eu tracei aquela retinha ali que passa pelos pontos. Aí eu traço a reta tracejada, traço outra reta até o dia 10, para saber como é o comportamento no dia 10. Né? É como se fosse o crescimento de uma planta. Vamos lá, ela cresceu 2 centímetros por dia, nos primeiros 3 dias. Então eu vou fazer uma estimativa para saber qual vai ser o tamanho dessa planta em 15 anos. A extrapolação de dados é assim. Só que, para fazer extrapolação de dados em fluência, isso deve ser feito com muito cuidado. Né? Porque, por exemplo, às vezes a deformação de um material sofrendo fluência é, sei lá, 0,001 milímetro por dia. Porém, quando chega uma temperatura tal, ocorre mudança na microestrutura do material. Então, a resposta desse material à fluência vira diferente. Então, eu tenho que me atentar muito a esse tipo de detalhe. Né? Mudanças estruturais resultam na variação da inclinação da curva. Então, pode acelerar, essa mudança estrutural pode acelerar a fluência, pode retardar a fluência. Né? Tem normas para isso. Né? Esse não é um ensaio muito comum. Muito dificilmente vocês vão fazer esse ensaio assim, dentro de uma área. Né? Acho que isso é surreal. Ensaio de tração, ensaio de dureza é muito mais comum. Até mesmo de impacto. Bom, ensaio de fluência é isso aí. Eu não vou entrar em muito mais detalhes do que eu já entrei. E vamos para o ensaio de fadiga, que é a parte final dessa aula de revisão. O que é um ensaio de fadiga, então? O que é fadiga? Fadiga é quando a falha acontece em uma tensão muito baixa devido a carregamentos cíclicos ao longo do tempo. Que carregamentos cíclicos? Carregamentos cíclicos são carregamentos que vão variando. Né? Pensem no esforço que ele trabalha. Isso aí vai ser um esforço, talvez seja um pouco pesado para vocês. Pensem numa máquina que o esforço dela, o gráfico da força que está sendo aplicada, ela é senoidal. Então, quer dizer, com o tempo ele vai para chega a 1 megapascal, aí ele vai para menos 1 megapascal, aí depois vai para 1 megapascal, vai para menos 1 megapascal, variando de acordo com o seno. Isso é um ciclo de esforço. Mesmo que o esforço seja muito baixo, ao longo do tempo vai ter problema de fadiga. A fadiga é isso, a fadiga é a falha que acontece a tensão mais baixa do que aquela que deveria falhar devido a esforços cíclicos. Né? Seja ele de tração, de compressão, de torção. É o que a gente chama de ruptura por fadiga. Fadiga é um problema muito grave, como falei na aula passada. Os materiais poliméricos cerâmicos também estão suscetíveis à fadiga. Né? O ensaio de fadiga ele nos dá muita informação útil. Né?
E aqui nessa própria imagem, eu consigo ver o que a gente chama de curva SN, né? Que é stress, que é tensão, contra o número de ciclos, né? Que é o N. O inglês number of cycles, como eu falei na aula passada. O que acontece aqui? Esse tipo de gráfico ele vai mostrar o comportamento do material em fadiga de acordo com o número de ciclos e de acordo com a tensão aplicada. Ele faz um ensaio para várias tensões e vai traçando esse gráfico. Vai falando onde vai acontecer ruptura para cada ponto do gráfico. Por exemplo, a 600 megapascal, o aço ferramenta ele vai aguentar 10 elevado a 5 ciclos. Beleza? Então, outro exemplo, né? Aço ferramenta de usinagem, ele está sob um esforço constante. Perdão, um esforço cíclico, né? Dependendo se você está usando, se não está usando, você está fazendo essa variação aí. Acho que esse exemplo também não foi muito bom não, mas deixa para lá então. Vamos lá, tem 3 características importantes nesse gráfico da curva SN que você deve entender. O primeiro é o limite de resistência à fadiga. A primeira coisa que você deve saber sobre isso é que nem todo material apresenta esse limite de resistência. O que é esse limite de resistência? É um nível de tensão ao qual, abaixo desse nível, o material ele vai durar para um número infinito de ciclos. Como esse exemplo do aço ferramenta aqui, a 400 megapascal é meu limite de resistência à fadiga. Então, abaixo disso, eu posso aplicar esforço cíclico tranquilamente, que ele não vai se romper. Beleza? Não vai se romper por fadiga. Não vai sofrer ruptura por fadiga. A fadiga não vai acontecer abaixo dessa tensão. Esse é o limite de resistência à fadiga. Alguns materiais apresentam esse limite, outros não. Eu também tenho a definição de resistência à fadiga, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou travar o número de ciclos. Eu quero saber, por exemplo, quanto o material aguenta, com qual nível de tensão o material aguenta, para 10 elevado a 6 ciclos. Eu determino o número de ciclos e vejo qual a tensão que esse material aguenta. A tensão máxima que ele vai aguentar, né? Então, o que ele vai ver? Ele vai ver que em tensões, por exemplo aqui no gráfico, né, para liga de alumínio embaixo, para 10 elevado a 7 ciclos, ele aguenta 150 megapascal. Qualquer valor acima disso vai causar ruptura por fadiga. Então essa é a resistência à fadiga. Beleza? É o meu limite ali de tensão que eu posso utilizar. A resistência à fadiga, ela determina a tensão. Eu travo o número de ciclos e determino a tensão. Por outro lado, eu tenho a vida em fadiga, onde eu travo a tensão e determino o número de ciclos. Então, por exemplo, lá no aço ferramenta lá em cima, eu quero saber quantos ciclos vai aguentar para 600 megapascal de tensão. Então eu olho no gráfico, eu vejo que ele vai aguentar 10 elevado a 5 ciclos. Essa é a minha vida em fadiga para 600 megapascal. Beleza? Então, na vida em fadiga, eu travo a tensão e vejo o número de ciclos. Na resistência à fadiga, eu travo o número de ciclos e vejo a tensão. Aqui eu tenho os tipos de tensões cíclicas. Né? Tipos de tensões cíclicas. Eu tenho a tensão que pode ser alternada, como é o caso de um seno, né? Que ela vai no valor máximo, depois vai para o valor mínimo. A tensão média, que é 0. Né? Esse valor mínimo ele vai ser negativo, o valor máximo vai ser positivo. Então é como se fosse indo de mais 1 e menos 1 um seno. Eu tenho pico, eu tenho vale, eu tenho período. Então é tudo muito determinado. É uma tensão alternada ideal. Beleza? Eu tenho o que a gente chama de tensão flutuante. Na tensão flutuante, a tensão máxima é diferente da tensão mínima. Né? Ela vai flutuar em torno de um valor ali de tensão média. A tensão média vai ser diferente de 0. Né? Então pensa aí, o material que ele está indo de 10 megapascal, depois ele cai para 8 megapascal, depois vai para 10 megapascal, para 8 megapascal, fica nisso aí. A tensão média aí é 9. Né? Ele está flutuando em torno do 9. Aí a tensão flutuante. E a tensão irregular aleatória é quando eu tenho um tipo de carregamento imprevisível. Eu até dei um exemplo, está escrito aqui no slide também, de um carro andando numa rodovia que não é pavimentada. Né? Que as molas elas estão sob esforços sem sentido nenhum. Tem um buraco ali, tem um desnível ali. Então fica um gráfico mais ou menos igual a esse que está aqui embaixo. Beleza? É importante falar também sobre fadiga, que a fadiga é um problema que é tipo assim, da mesma maneira que a temperatura piora a fluência, a condição da superfície piora a fadiga. Então a condição superficial ela tem que estar maravilhosa para a fadiga não acontecer. Então tem que estar
tem que ter um acabamento bem feito, não pode ter irregularidade na superfície, não pode ter concentradores de tensão. Isso tudo favorece a fadiga. Tem os métodos de calcular a fadiga, eu já falei na aula passada. Está muito recente, não vou entrar tanto nesse mérito. Tem a curva de fadiga. Enfim, a maioria das ligas não ferrosas, elas não têm resistência à fadiga. Ligas não ferrosas: latão, bronze, ligas de cobre, ligas de níquel, ligas de alumínio. Elas geralmente não apresentam limite de resistência à fadiga. Por outro lado, a maioria das ligas de aço, ligas de titânio, ligas de molibdênio, as ligas ferrosas no geral, elas têm o limite de resistência à fadiga. Opa, não, eu dei uma passada aqui, indo voltando várias vezes, que eu dei uma viajada total. Mas vamos lá. Bom, já falei da vida em fadiga, condição vida em fadiga, né? O ensaio de fadiga ele pode ser realizado diretamente no componente, isso é bastante interessante. Corpos de prova podem ser adaptados e utilizados também. É até melhor que tem dá para ficar de acordo com a norma. Né? Aqui eu tenho exemplos aí de resistência à fadiga em vários materiais. Ensaio de fadiga para polímeros. E é isso aí. Pessoal, eu acho que essa aula de revisão está bem completa. Vocês estão totalmente preparados para fechar a prova se assistirem essa aula. E fizeram anotações, eu acho legal fazer a aula e anotar as coisas também. E é isso aí então, pessoal. Tenham uma boa prova, tenham uma boa semana. Tenham uma boa semana e façam uma boa prova. Qualquer problema que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tudo bem? Até mais e boa semana para vocês.